Vanessa achava que conhecia o pai da filha dela, mas só depois de querer sair dessa relação é que viu com quem estava realmente casada. E o preço dessa liberdade era a filha. Mas um detalhe fez toda a diferença. Vanessa sabia escutar, não só o outro, mas a si mesma. Antes de começarmos, é importante dizer uma coisa. Todas as histórias contadas nessa série são inspiradas em relatos reais, mas nomes, locais e características foram alterados, porque o nosso objetivo aqui não é expor ninguém, não é julgar, nem condenar. O que buscamos é refletir, é compreender, é aprender com a dor do outro, para que ela não se repita, porque às vezes é na história do outro que a gente reconhece a nossa própria cicatriz invisível. Eu sou Luiz Sansão, psicanalista, e hoje você vai conhecer a história de Vanessa, uma mulher que transformou a escuta terapêutica em arma contra o narcisismo. Vanessa é psicóloga, mas dentro de casa, sua ciência falhava, porque o que Mateus fazia não cabia nos manuais, cabia na dor. Quando a Vanessa me procurou, ela estava desesperada. Ela me mandou uma mensagem através do Facebook, me pedindo ajuda. Ela não sabia o que fazer, na verdade. Ela estava vivendo um relacionamento há mais ou menos 7 anos com um rapaz que ela já tinha diagnosticado como narcisista. Ela, sendo psicóloga, tinha como fazer esses diagnósticos. Nesta condição, ela me explicou qual era a situação dela. Existia o Mateus e a Vanessa. No meio deles, existia a filha, com 2 anos de idade, que estava sendo objeto de chantagem do Mateus. Mateus, para atingir a Vanessa, ele disse que ia ficar com a filha se ela fosse embora. Como Vanessa já estava cansada da relação, ela decidiu tomar o seguinte posicionamento: eu vou embora. E o Mateus falou: vá embora, mas a menina fica. Aí a gente se pergunta, né? Será que ele realmente queria cuidar da menina? Será que ele realmente iria cuidar da menina? Segundo o que Vanessa colocou no relato, ele não iria cuidar da menina. Ele iria repassar essa responsabilidade para a mãe dele. Mas para atingir Vanessa, ferir, porque ele sabia que a menina era aquilo que Vanessa mais prezava no mundo, ele decidiu dar essa cartada. O que as pessoas fazem, como elas avaliam o outro parceiro, isso depende muito da vivência de cada um. O que aconteceu neste relato de Vanessa não necessariamente vai servir para você. Mas a gente conversou por algumas semanas e Vanessa disse que não iria embora sem a menina. Mas que a situação na casa dela estava ficando bem complicada porque o Mateus queria que ela saísse. Ele não queria mais que ela ficasse em casa. Só que ela não levaria a menina. E ela estava desesperada, porque ela não sabia o que fazer. E a criança, teoricamente, não ficaria sem ela por ser muito apegada. Então, a minha sugestão foi: o que você acha de propor a ele, da sua parte, você propõe a ele que ele fique com a criança enquanto você sai? Ela ficou meio pensativa, mas será que ele vai aceitar? Bom, por este motivo, é necessário saber com quem realmente nós estamos lidando. Entender o porquê que o narcisista está utilizando aquela ferramenta em específico para te chantagear. Se neste caso existe de fato um sentimento pela criança, ele não vai permitir que a criança saia. Além de
ferir você, existe um sentimento genuíno pela criança. O que na maioria das vezes do homem para a mulher, do homem para a criança, para o filho, é bem complicado e bem incomum que um homem narcisista tenha esta preocupação, esse sentimento de amor puro, verdadeiro por filho. Não é impossível, mas é bem raro na condição de um transtorno de personalidade narcisista. E ela disse que ele não ligava para a criança. Ele não dava mínima para a criança. Foi baseado nisso que eu fiz a sugestão. Faça um teste. Então, quando ele sugerir novamente que você deva sair de casa, você confirme. Sim, eu vou sair de casa. Mas quem vai ficar com a criança vai ser você. Porque agora eu vou voltar a estudar, eu vou viajar, eu vou sair com as minhas amigas, eu vou viver a vida, aproveitar enquanto ainda sou nova. E você que vai agora assumir o seu papel de pai e cuidar da criança. Porque você, eu tenho certeza que vai ser um excelente pai. Você não vai deixar faltar nada para nossa filha. Você vai prover tudo o que ela precisa, de carinho, de amor, tudo o que ela precisa que agora eu talvez não possa dar. Vanessa ficou um pouco titubeante, mas falou, vou tentar. Alguns dias se passaram e aí ela me mandou uma mensagem. Luiz, eu vim aqui para te agradecer porque depois desse impasse com o Matheus, ele me colocou, teoricamente, me deu um prazo para sair de casa e aquilo que você me sugeriu, eu fiz. No momento de desespero, eu falei, então você vai ficar com a nossa filha, você vai cuidar dela, que eu vou voltar a estudar, vou me qualificar profissionalmente, vou sair com as minhas amigas, vou viajar mais e me preparar melhor para um dia voltar a ser uma mãe completa. Sabe o que ele fez? Ele disse que eu não ia sair de casa sem levar a criança. Que ele não ia ficar com a criança para eu sair para barzinho, para eu sair com amigas, para eu me divertir. Ou seja, tudo que ela queria, ele deu para ela. Mas, desta vez, nós utilizamos uma tática. Mas, desta vez, nós utilizamos uma tática diferente, que é lutar com o narcisista utilizando as armas que ele te dá. Fazendo aquilo que ele quer que você faça. Então, quando a gente lida com pessoas de transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que entender que, na maioria das vezes, o que eles querem de nós é nos ferir. Estamos dentro de um processo de equidade. Então, ele vai se sentir abaixo. Então, para ele equilibrar esta balança, ele não tem a capacidade reconhecida dentro dele de fazer algo que vá o colocar no seu nível ou superior. Como ele está abaixo, e ele precisa estar ao seu nível ou superior para ele se sentir bem, porque ele se compara muito com os outros, o que ele vai fazer? Ele vai te colocar para baixo para que ele sobressaia e você fique ali sob a supervisão dele. Isso dá o que a ele? Dá o poder de te olhar de cima e se sentir bem. Agora sim eu me sinto bem, porque ela está inferiorizada, ela está abaixo. Ainda não está inscrito no canal? Luiz Sansão não vai continuar enquanto você não se inscrever. Faça isso agora mesmo. E o sino das notificações, já ativou? Ah, muito bem. Então agora podemos continuar.
Então, quando Vanessa diz, agora é a minha vez de sair, de curtir e você ficar com a menina, para ele foi uma afronta. Como assim? Você vai sair, você vai curtir? Não. A criança deixou de ser um objeto de chantagem e passou a ser uma aliada dele. No caso de que a criança agora é um empecilho para que ela saia, para que ela seja feliz, para que ela viva a vida dela sem nada que atrapalhe, porque eu não vou mais estar para atrapalhar. Então, a criança não vai permitir que ela continue sendo feliz, porque ela vai ter que se dedicar exclusivamente para a criança. E isso a torna uma prisioneira, não mais da minha pessoa, mas da criança. E isso me deixa feliz, porque eu vou ter a liberdade que ela não terá. Então isso me faz bem, isso me preenche. Até a última vez que falei com Vanessa, ela já tinha se mudado, estava morando com a sua filha e estava feliz da vida. Entende a importância de aprender a conviver com as pessoas sem que você lute contra a pessoa? Não adianta a gente nadar contra a maré. A gente precisa ser mais inteligente, mais perspicaz e mais cauteloso com as atitudes que a gente vai tomar quando se trata de uma relação com uma pessoa do transtorno de personalidade narcisista. Não adianta bater de frente com um narcisista. Eles sempre vão ganhar. O que a gente precisa é entender como eles agem, porque cada indivíduo age de uma determinada maneira, e sim, eles agem de maneiras diferentes, porque foram criados em casas diferentes, por famílias diferentes, por culturas diferentes, em países diferentes, em tempos diferentes. Então tudo isso vai fazer com que eles ajam de maneiras diferentes, pensem de maneiras diferentes, porém, o modo de operar é sempre o mesmo. É desigualar o outro do meu nível. Eu sempre tenho que estar um degrau acima para poder rebaixar o outro e me sentir bem. Assim é que funciona. Se você está passando por uma situação assim, comece a rever qual é os pontos que trazem este parceiro ou parceira que colocam ele a se sentir superior a você. O que o faz ter essa sensação de grandiosidade, de poder em cima de você? E com base nisto, você começa a trabalhar aí a sua liberdade, a sua fuga, entre aspas, desta relação que está te pondo para baixo e que está te levando para um abismo sem fim. Quantas Vanessas você conhece? Quantas estão caladas, com medo de perder tudo, sem perceber que já perderam a si mesmas? Se você está vivendo uma relação onde tudo que você ama é usado contra você, isso não é amor. Isso é punição. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. Escreva aqui nos comentários: eu escolho me salvar. E faça disso um marco, uma ruptura, um novo começo. Se inscreva no canal, que aqui cada história contada pode ser a coragem que alguém precisa para fugir. Não de um lar, mas da prisão invisível que chamaram de amor. Te vejo no próximo. E nos próximos episódios... Jéssica era para Débora quase que uma irmã. Mensagens longas, ligações intermináveis. Eu vou embora. Ela não sabia o que fazer, na verdade. Que ela já tinha diagnosticado como narcisista. Como Vanessa já estava cansada da relação, ela decidiu tomar o seguinte posicionamento: para que juntos possamos curar nossas feridas
pela escuta e pela reflexão.